Pessoal, então, para a gente começar, na aula passada, então, a gente fez uma recapitulação, né? Acho que já faz 2 ou 3 semanas, não sei quando é que foi a última aula, acho que faz 2 semanas já, né? E daí a gente conversou um pouco sobre, então, o que o professor Álvaro já tinha conversado com vocês com relação à administração, a ideia de organizações como sistemas, e então ele iniciou a ideia da estratégia dentro das organizações. Um ponto, então, que a gente vai ver hoje, pessoal, deixa eu até delimitar o cenário que a gente vai ver daqui para frente. Então, a gente vai tentar entender. A gente vai começar a entender a administração de empresas pelo cenário estratégico. A gente vai ter que abordar alguns elementos que eles são cruciais e eles acontecem de forma geral para todas as empresas. Então, se você pensa em administração de empresas, você vai ter que pensar nos seguintes elementos. Deixa eu até trazer aqui que são os mesmos elementos. Eu vou desenhar aqui porque esse slide ele vai ser passado o tempo inteiro. 5 elementos, então, a gente vai falar sobre análise externa, análise interna, processo decisório, momento da implementação de estratégias, a parte de resultados e daí a gente completa, então, uma perspectiva que a gente vai chamar, então, de perspectiva da gestão estratégica. Então, pessoal, esses 5 elementos, obrigatoriamente, todas as empresas, elas vão mencionar, elas vão tratar isso de algum aspecto. Por quê? A gente está saindo de uma perspectiva mais... de um momento onde independe muito mais, né? Deixa eu colocar aqui. Cadê? A gente está saindo de uma perspectiva muito mais que independe dos movimentos internos. Então, a gente está saindo de um cenário que a empresa simplesmente ela tem que obedecer o que o cenário externo está impondo para ela, até um processo muito mais interno. Então, a partir do momento onde a gente faz uma análise do ambiente interno, começa a pensar as formas como a gente vai colocar isso em prática, até o momento onde acontece a implementação e você acompanha os resultados, aqui a gente já está falando de um ambiente mais que a gente possui um certo tipo de controle, né? Aqui a gente só tem que entender o que acontece externamente, né? Então, nessa perspectiva, pessoal, a gente vai começar um pouco da aula de hoje, a gente vai falar sobre essa análise do ambiente externo. Mas antes disso, a gente tem que voltar nos conceitos, ainda de uma forma geral, sobre administração, porque também a gente vai tratar disso quando a gente entrar nesses conteúdos. Então, deixa eu voltar para esses slides. Então, só para recapitular, pessoal, na aula passada a gente falou então sobre o conceito de estratégia. A gente falou de uma forma geral que a estratégia, então, ela é uma ideia que você está buscando uma direção para a empresa, com uma ideia, então, que você tem um foco, você tem um escopo bem desenvolvido, com uma ideia, então, de longo prazo, para você conseguir uma vantagem em um ambiente de mudança, a partir da configuração, que é um dos elementos principais que a gente vai ver daqui para frente, dos seus recursos e competências frente aos teus stakeholders, ou então a gente também costuma chamar essa parte de partes interessadas. Então, quando a gente fala sobre stakeholders, é a mesma coisa que a gente estivesse falando de partes interessadas. Isso a gente viu na aula passada. E perceba que esse conceito, pessoal, a gente vai acabar mencionando o tempo inteiro. É sempre bom manter esse conceito em mente, porque quando a gente falar, por exemplo, da análise de ambiente interno, é basicamente a gente entender como é que a gente faz a configuração desses recursos e competências. No recursos e competências, você está analisando o que é particular ao negócio. O que a empresa ela tem de elementos que ela consegue adquirir para alcançar aquele objetivo. Digamos assim, a empresa, então, ela tem o objetivo de ser a melhor empresa de fabricação de tintas. Essa empresa, então, o que ela precisa para fabricar as tintas? Ela precisa, então, ter a melhor máquina, a melhor equipe,
conhecer o seu produto, conseguir ter, então, uma estratégia para alcançar o mercado regional de tintas, e assim vai. Então, você está pensando de que forma que você vai configurar os teus elementos internamente para alcançar aquele objetivo. E só que antes da gente chegar nesse ponto, a gente tem que entender, então, o principal objetivo das empresas, né? Por que então um indivíduo vai buscar ter uma empresa? Qual que é o intuito? Ah, agora eu gostaria que tivesse o som. Mas enfim, coloquem ali no chat, pessoal, se vocês conseguirem, o que motiva uma pessoa a abrir um negócio, diferentemente do que uma pessoa que simplesmente pode pegar o dinheiro que ela tem e colocar num banco. O que motivaria uma pessoa a aceitar o risco? Porque, afinal de contas, existe um risco envolvido, né? Então, o objetivo, a gente vai falar, deixa eu colocar aqui do lado. Então, o que leva a pessoa a assumir um risco na abertura do negócio? O que leva uma pessoa a assumir esse risco? Rentabilidade, possibilidade de crescimento, rendimentos, melhores rendimentos, exatamente. Então, você tem um intuito, não tem? Taxa mínima de atividade, se ela for baixa, a maior propensão dos agentes a investirem. Exatamente. E justamente isso, né, pessoal? Se você está aceitando, então, um risco, você tem o intuito de ganhar mais do que o seu dinheiro quando ele está na poupança. Afinal de contas, na poupança, então, invariavelmente, você vai conseguir ter o retorno dos seus investimentos. Ao contrário, se você abre um negócio, você inclusive pode perder todo o teu retorno, todo o teu investimento, né? Então, você aceitou um risco em abrir aquele empreendimento. E quando você faz isso, pessoal, quando uma pessoa ela abre um negócio, eu costumo colocar uma analogia que ela é muito pertinente nesse momento, mas pensa assim, eu não sei quem de vocês tem filho, mas se vocês tiverem filho, ou filhos, no plural, né, vocês normalmente, quando vocês têm uma criança, vocês não pensam assim, ótimo, eu tenho uma criança, eu não tenho nenhum interesse sobre essa criança. Ela pode fazer o que ela quiser. Muito pelo contrário, por mais que você seja um pai ou uma mãe que deixa a criança fazer o que ela quiser, que ela tenha uma certa liberdade em tudo, mas mesmo assim existem alguns pontos onde você começa até no fato de você deixar a criança fazer alguma coisa, você tem um plano sobre aquilo, né? Você imaginou que a criança, então, ela tem que usufruir de toda a realidade, você não vai limitar ela a entender sobre todos os cenários possíveis que a criança pode sofrer, enfim. Então, de alguma forma, você tem um plano, você tem uma ideia. Então, se você tem uma criança, e uma criança, se a gente colocar nessa analogia, se fosse a empresa, você está imaginando, então, que você tem um objetivo com essa criança. Digamos assim, de um objetivo bem simples, imaginando, né? Se você tem um filho, tem uma criança, e, digamos assim, se fala assim, não, essa criança ela vai nascer, crescer, e quando ela tiver lá a possibilidade, ela vai ser um excelente médico. Você quer, então, você tem um objetivo, digamos assim, você vai criar a criança para ela um dia ser um médico. Vamos dizer que pode ser um médico ou uma médica. Então, você tem um objetivo. O que você vai fazer para alcançar esse objetivo? Aí é o que a gente precisa saber na aula de hoje. Na aula de hoje, então, a gente precisa entender o seguinte: de uma forma geral, as empresas, elas estipulam critérios para alcançar esse objetivo. Normalmente, a gente diz que as empresas, elas vão pensar no que vocês já devem ter ouvido, que já devem ter visto, inclusive, em algumas empresas que vocês já trabalharam, que é a missão, visão e missão, visão, valores e objetivos. As empresas, então, de alguma forma, elas tentam vislumbrar um futuro para a empresa. O que você consegue, então, ponderar em um universo temporal?
como é que a empresa vai ser daqui para frente, de que maneira que ela vai se desenvolver daqui para frente. Então, nos slides aqui eu digo, quando uma empresa ela se cria e ela tenta se moldar para o futuro, então ela estipula uma missão. O que seria a missão? Então, é um propósito superior em consonância com os seus valores e expectativas das partes interessadas. Então, os sócios, os seus empregados, os conselheiros, a comunidade que depende desse negócio, todo mundo, então, ela tem uma expectativa do que a empresa ela vai ser no futuro. Então, você vai ponderar sobre o propósito do que a empresa ela vai ser no futuro. Se você analisar na mesma ideia do que eu tenho colocado dos exemplos de uma criança, para ela alcançar aquele objetivo, na verdade aqui não precisa ser uma criança, pode ser qualquer tipo de pessoa. Digamos que a tua missão é ser saudável. Você está querendo ser saudável e em forma. Você está querendo chegar, então, nesse objetivo, que é o teu propósito, que é o propósito pessoal teu, né? A sua visão, então, seria, então, de que forma que você vai chegar a esse momento. É como se fosse uma aspiração para a empresa. Então, se a empresa ela quer ser a melhor... Deixa eu colocar até, escrever aqui do lado, que acho que vale a pena colocar os dois exemplos. Então, aqui é uma pessoa, né, ser saudável e em forma, e uma empresa, então, ela tem a ideia de ser a melhor empresa. Então, ela quer ser a melhor empresa naquele segmento. De que forma, então, que você vai fazer? Qual que é o futuro que você vislumbra para essa empresa? Aqui, então, a gente está colocando na ideia do ser humano, né? Ser saudável e em forma, para isso, então, você quer correr uma maratona, que é uma perspectiva futura. Para uma empresa, então, já que ela está querendo ser a melhor, de que forma que ela vai se vislumbrar daqui para frente? Então, se ela quer ser a melhor, ela pode começar, então, por exemplo, tendo uma ideia de ser a melhor da região sul. Então, você está querendo começar por um momento. Então, você está pensando assim, a minha empresa ela tem um objetivo e, para isso, eu vou tentar alcançar um passo de cada vez. Então, se aqui a pessoa está querendo ser saudável, se ela corre uma maratona, ela já demonstra alguns sinais que ela já está saudável o suficiente para terminar uma maratona. Em uma empresa, se ela tem o objetivo de ser a melhor, se ela é a melhor da região sul, ela já demonstra o sinal que ela está querendo ser a melhor naquilo que ela faz. A partir daí, então, ela estabelece alguns objetivos. Então, o objetivo já é uma mensuração, é uma quantificação do que a empresa, então, ela precisa para alcançar aquele resultado. Então, na ideia do ser humano, se ele quer ser saudável e ele quer correr uma maratona, então, ele pode começar perdendo 5 quilos até o final do ano. Se fosse uma pessoa, então, se fosse uma empresa, se ela quer ser a melhor da região sul, o que ela pode fazer? Então, você pode ter uma melhor, uma participação de mercado. Então, você pode ter um market share, que é a participação que a empresa tem no mercado. Se você tem, digamos, uma participação no mercado de, vamos colocar 50%. 50% de todo mundo que consome produtos do que você fabrica, consomem da sua empresa. Então, se é uma fábrica de tinta, por exemplo, 50% do mercado de tintas da região sul é consumido pelo seu produto. As pessoas consomem o seu produto. Então, você tem uma participação de mercado, já dá sinais do que o seu objetivo ele está sendo alcançado para você ser a melhor empresa de tintas, por exemplo, né? A partir daí, então, você começa a pensar que a empresa ela precisa modelar, configurar. A gente sempre colocava aquela ideia, né? Acho que se eu colocar aqui, eu vou... Não tem problema. Então, eu vou fazer aquela configuração do que a empresa, então, ela precisa modelar dos seus recursos para alcançar, então, esse objetivo. Então, você vai buscar nas suas capacidades internas alcançar, como é que você vai alcançar esse objetivo. Aqui, então, capacidade estratégica, você está falando dos teus recursos, atividades e processos que a empresa desempenha
E normalmente, pessoal, aqui é um ponto onde normalmente a gente vai também bater na tecla, que é na busca por essa vantagem competitiva. A gente já mencionou anteriormente nessa ideia de estratégia, que é justamente a busca por uma vantagem em um ambiente de mudança. Então, repare que a gente falou que a configuração de recursos e competências é uma forma de você buscar ou você obter uma vantagem no ambiente de mudanças. Então, de novo, capacidade estratégica é então que tipo de recursos que a empresa tem, atividades e processos que ela desempenha para alcançar esse objetivo principal. Então, capacidade estratégica, por exemplo, se a gente imaginar nesse exemplo de um ser humano aqui que a gente estava mencionando, se a pessoa quer ser saudável, ela quer correr uma maratona e tem o objetivo de perder 5 quilos, a principal forma para ela conseguir uma vantagem, para ela ser eficiente nesse objetivo que ela tem, uma vantagem estratégica que ela poderia ter é se ficar muito próximo de uma academia, por exemplo. Então você está do lado do local, do ambiente, onde vai te possibilitar você ter acesso fácil ao recurso que você precisa. Isso é estratégico? Isso te traz uma vantagem com relação aos seus competidores? Claro que sim. Inclusive, vocês devem ter visto isso em vários exemplos, pessoal. Vocês já devem ter visto que algumas empresas elas conseguem obter uma vantagem pela localização geográfica que ela tem. Por exemplo, uma empresa, por que ela... Acho que vocês devem lembrar, até pouco tempo atrás, pessoal, a gente tinha no Brasil várias indústrias automobilísticas, agora que estão indo embora a maioria delas, né? Acho que já foi a Ford, já foi embora, teve mais alguma outra que foi embora. Agora eu não lembro qual. GM? Não lembro qual foi. A Ford foi embora, isso eu tenho certeza. BMW, acho que a BMW nem veio para cá. Enfim. Então, por que o Brasil era um ponto estratégico? Porque o Brasil, digamos assim, né? Deixa eu tentar desenhar um mapa da América do Sul bem tosco aqui. Aqui é a América do Norte, aqui é a América do Norte. Então, o posicionamento estratégico de uma empresa no Brasil tinha acesso a toda a América Latina. Então, considerava que a estrutura no Brasil facilitaria, então, a locomoção do produto que você tinha para cada um desses países. Então, você não precisava ter uma fábrica em cada um dos países na América Latina. Então, você bastava ter uma empresa dentro do país, de um país, e você conseguia fazer o deslocamento para os outros países. Então, isso era considerado que localização estratégica é sim uma forma de você conseguir uma vantagem logística. Então, nesse caso, se uma pessoa ela tem o objetivo de ser saudável, nada mais justo do que você ficar próximo de uma academia. Estratégia, então, a gente já falou, é um direcionamento a longo prazo. Nesse exemplo, então, seria exercitar-se regularmente para completar uma meia maratona, né? Não sei o que esse R está fazendo aqui. Então, estratégia para você alcançar isso seria exercitar-se regularmente, faz todo sentido. Caso contrário, nada vai acontecer para melhorar a tua saúde. E o modelo de negócio, como vocês já devem perceber, é de que forma, que tipo de produto que você vai oferecer, serviço ou a informação que flui entre os negócios. Aqui a gente vai falar daqui para frente. O exemplo seria associar-se a uma rede colaborativa, por exemplo, um grupo de corrida. E controles, que também é o último passo que a gente vai ver quando a gente falar sobre estratégia. A gente vai falar então sobre o monitoramento para ver se você está alcançando aquele objetivo. E monitoramento, então, vai ser, no caso da pessoa que está querendo correr uma maratona, monitorar se você vai alcançar aquele peso de 5 quilos até dezembro, vai analisar se você consegue percorrer uma maratona e o teu progresso temporalmente. Então, nesse caso, são alguns elementos que a gente costuma mencionar quando a gente fala sobre a estratégia de uma forma geral. Certo. Então, pessoal, quando a gente também menciona alguns conceitos em administração, e a gente vai bater naquela tecla que eu coloquei ali em cima daqui a pouco,
primeiro passo deles, então, é o que a gente vai chamar de posicionamento estratégico. O que seria esse posicionamento estratégico? Então, vocês vão ter que começar a pensar no seguinte: de que forma que você vai abordar o mercado? Então, o mercado está lá, digamos, o mercado de tinta. Deixa eu até colocar que é o exemplo que eu tenho mais mencionado. Então, a gente está falando de uma empresa de tinta. Essa empresa de tinta, então, se a gente está constituindo ela de uma forma onde a gente quer ser a melhor empresa de tinta da região sul do Brasil. Vamos imaginar que isso aqui é a região sul. Certo? Então, se você tem o objetivo de ser a melhor empresa de tinta, você tem que entender, primeiro, deixa eu rabiscar aqui nos slides, a gente tem que entender o ambiente, a gente tem que entender das capacidades, do propósito da empresa e também um pouco sobre cultura organizacional. Talvez a gente não entre tanto em detalhe em cultura organizacional, que o assunto é extenso e normalmente o foco principal vai ficar nesses outros elementos. Escolhas estratégicas, que também é um outro ponto que a gente vai mencionar, acho que a gente ainda não mencionou, mas vai. Eu pulei aqui, mas eu retorno nele. Então, a gente tem que entender, escolhas estratégicas, a gente vai falar sobre nível corporativo, nível de negócio, possivelmente inovação, avaliação, internacionalização, em formas como você vai abordar as suas estratégias. E depois você vai ver como é que você vai colocar em prática. Então, análise sobre os teus processos, organização, recursos, mudanças e as suas práticas. Esses aqui, então, são alguns elementos que a gente destaca, pessoal, e a gente vai acabar entrando no detalhe. Primeiramente, a gente falou sobre essas escolhas estratégicas. Vocês já devem ter visto, pessoal, que existem algumas empresas que elas fazem parte de uma grande corporação. E quem seria uma corporação? Corporação. Uma corporação, então, ela possui vários negócios, por assim dizer, né? Então, digamos, deixa eu tentar lembrar de um. A Vale. Se não me engano, a Vale do Rio Doce é uma empresa que ela é muito extensa. Ela tem vários negócios, por assim dizer, né? Ela tem, então, digamos, ela tem a parte de mineração, ela tem a parte de mineração, vamos dizer que ela tenha mineração. Tinha mais alguns exemplos. Eu sei que, inclusive, ela tem a parte financeira. Existe um banco, existe um banco da Vale do Rio Doce. E digamos que ela tem a parte, vamos colocar uma parte de sustentabilidade. Nada impede dela ter uma parte de sustentabilidade. Então, é um grupo tão extenso, mas tão extenso, que você começa a perceber que os propósitos do negócio são diferentes. O propósito da mineração é completamente diferente do propósito da financeira, que é completamente diferente do propósito da parte de sustentabilidade. Então, que impeça, né, a empresa ela ter sustentabilidade. Em todos, né, tanto na mineração quanto na parte financeira. Mas aqui, pessoal, a gente tem que perceber então que do que a gente tem mencionado, a gente mencionou, por exemplo, aqui, a missão, visão, objetivo, capacidade estratégica, tudo que envolve um negócio é específico por negócio. Não tem, por exemplo, como você falar que a Vale vai ter uma missão de uma forma geral, e daí a mineradora ela vai ter que acompanhar a mesma ideia, a financeira vai ter que acompanhar a mesma ideia. Não faz o menor sentido. Então, aqui a gente diz então que existe o que a gente vai falar daqui para frente de níveis de estratégia. Níveis de estratégia, então a gente tem o nível da corporação, o nível, a estratégia corporativa, então ela vai direcionar a estratégia para cada uma das suas unidades, ela vai ter uma estratégia de negócio, deixa eu colocar aqui, estratégia de negócio, que é específico para cada um desses negócios. Negócios.
E cada um, digamos assim, a mineradora, ela tem uma mineradora no norte do país, ela tem uma mineradora no sul do país e vamos colocar no centro-oeste. Vou colocar no centro. Então, a própria mineradora, ela possui o que a gente vai chamar então de unidades de negócio, né? Então, essa é a unidade norte, tem a unidade sul e a central. Nesse ponto, então, pessoal, a gente tem que entender que o próximo passo, já que a gente está falando nesse guarda-chuva enorme, a própria região norte aqui vai ter a estratégia operacional. Então, nesse ponto, a estratégia ela vai acompanhar desde o nível corporativo até o teu nível de negócios. Depois, você também vai acompanhar suas unidades. Deixa eu colocar aqui. Unidades de negócio para chegar na parte operacional. Então, a estratégia operacional chega no último nível. Então, perceba que algumas empresas, elas são tão vastas que elas compreendem, inclusive, diferentes propósitos na mesma empresa. Então, você tem o propósito da financeira sendo completamente diferente do negócio da mineração, muito embora elas fazem parte da mesma corporação. Então, nesse ponto, pessoal, não tem como você simplesmente tratar o nível estratégico centralizando na sua corporação. Como se a corporação, então, ela tivesse o objetivo de entender a minúcia da parte operacional da mineração. Isso é o propósito do próprio negócio, da estratégia de negócio, certo? Tá bom, deixa eu ver aqui. Confesso que agora eu ia. Acho que eu vou perguntar assim. Pessoal, dúvida até aqui por enquanto? Vocês conseguem visualizar isso que a gente está falando aqui? Ou é muito fora do que vocês já viram? Tá, pessoal, então se vocês tiverem dúvida, não tem problema. A gente está num nível meio num monólogo da minha parte, mas se vocês conseguirem colocar ali no chat qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, inclusive durante a apresentação dos conteúdos, fiquem à vontade. A princípio, eu prefiro que vocês falem, porque a gente tem essa melhora dinâmica, mas infelizmente eu não consigo ouvir vocês dessa vez. Certo. Certo. Vamos então, já que a gente falou do nível de estratégia, pessoal, isso aqui, por enquanto, eu vou só desenhar esse exemplo aqui para vocês, mas a gente vai tratar isso aqui na minúcia muito em breve. Então, só tenham em mente esses 4 elementos aqui, para depois a gente tratar cada um desses pontos. A aula de hoje, então, a gente vai dar um pouco mais de enfoque, então, nesse posicionamento estratégico, nesse aqui, né? Posicionamento estratégico, nas escolhas estratégicas e na estratégia em ação. Que facilita para mim. Então, vamos então para o posicionamento estratégico. Então, o conceito de posicionamento estratégico, pessoal, a gente vai tratar da seguinte maneira. Então, posicionamento de uma empresa vinculado à sua estratégia, então, se preocupa com a identificação do impacto na estratégia vindo do ambiente externo, das capacidades estratégicas e a expectativa e influência que você tem nas suas partes interessadas. Então, nesse ponto, você vai tentar fazer um vínculo entre o que é externo a você com o que você possui internamente e como é que isso afeta as suas partes interessadas. Deixa, então, a gente falar ponto a ponto. Primeiro ponto, então, pessoal. Ambiente externo. Opa. Ambiente externo, então, a gente está analisando de que forma que a empresa ela vai interpretar o que a gente mencionou no conceito de estratégia aqui, como é que ela vai analisar esse ambiente de mudança. Então, lembra que a gente falou sobre a complexidade que as empresas elas estão envolvidas? Esse ambiente de mudança, a gente está falando lá do que a gente mencionou na aula passada,
que as empresas elas não estão em um sistema fechado. As empresas elas não são ilhas e elas não são afetadas por nada. Muito pelo contrário, as empresas elas são sistemas. Deixa eu ver se eu consigo. As empresas, então, elas fazem parte de um sistema completamente aberto. Ou seja, a empresa ela sofre influência externa o tempo inteiro. Dessa forma, inclusive, a configuração dos teus recursos varia de acordo com o que o ambiente externo impõe dentro das empresas. A gente mencionou, acho que não sei se a gente mencionou na aula passada. Enfim, mas lembra lá, né? Se a gente imaginar como se fosse isso aqui fosse uma molécula. Quando você acrescenta calor nessa molécula, ela vai começar, essas moléculas elas vão começar a vibrar de uma forma, de uma frequência mais distinta. Então você está dizendo que existe uma influência externa dentro de um organismo e esse organismo ele vai começar a reagir de forma diferente, porque o calor influencia. Se você estivesse falando então de um ambiente fechado, esse calor externo não entraria dentro da organização e a organização permaneceria da mesma forma, da mesma maneira, sem nenhum impacto. Então, como a gente está falando que as empresas elas são sistemas abertos, então aqui você tem que dizer que a influência do ambiente externo, sim, faz tem uma certa influência, inclusive na estratégia. Certo. Então, no ambiente externo, a gente tem que mencionar os seguintes aspectos. A gente tem influência, por exemplo, do que a gente vai chamar de uma análise PESTEL. É uma sigla e a gente já vai mencionar o que significa cada um deles. Deixa eu passar para o outro slide. Cadê? Esse aqui, do ambiente externo. Cadê? PESTEL. Perfeito. Então, a gente tem a perspectiva política. A gente tem a perspectiva econômica, perspectiva social, perspectiva tecnológica e a perspectiva que o E aqui é a mesma coisa que a gente estivesse falando de como é uma sigla em inglês, a gente acaba traduzindo para ambiente e o aspecto legal. Então, esses 5 elementos, eles são elementos, é como se a gente estivesse categorizando os elementos do ambiente externo e como é que eles possuem influência dentro das empresas. Pensa o seguinte, pessoal, aspecto político pode, inclusive, fazer a criação de uma empresa? Vocês conhecem algum tipo de empresa que porque existe uma regra, uma política, não vou dizer um aspecto legal, mas existe uma política que favorece aquilo? Por exemplo, tem um exemplo ótimo que eu adoro mencionar, porque eu achei chega até a ser uma brincadeira, né? Mas eu não sei se vocês lembram, pessoal. Vocês devem lembrar que vocês também são da mesma época. Mas existia até não muito tempo atrás, existia uma obrigatoriedade do extintor de incêndio nos carros. Extintor de incêndio. Um extintor de incêndio, pessoal, no carro, porque se tivesse qualquer tipo de acidente, então você teria que ter pelo menos uma alternativa para fazer a contenção daquele fogo. Então, era um aspecto legal. Era um aspecto político que dizia, então, que, de alguma maneira, se você não tivesse o extintor no carro, você não conseguia transitar em rodovias, por exemplo. Então, várias cadeirinha para criança é obrigatório, exatamente, perfeito, ótimo exemplo. Extintor de incêndio e cadeirinha. Que até pouco tempo atrás não fazia o menor sentido você ter uma cadeirinha no carro. Eu não sei vocês, mas eu com 8 anos já estava andando no banco da frente. Que hoje não faz o menor sentido, e sem cadeirinha.
o cinto ficava no pescoço, mas criança podia entrar, podia andar, não tem nenhum problema. Então, cadeirinha é outro aspecto que também veio a partir da legislação dizendo: se você não tiver cadeirinha, você não transita. Ou seja, vários negócios existiam por um aspecto político. Existia, então, tanto que até pouco tempo atrás, até pouco tempo atrás, então, o negócio existia, tinha toda a estrutura para existir. Depois, a partir do momento onde não tinha mais a obrigatoriedade de ter extintor, empresas de extintor faliram. Não tinha mais o que fazer. Algumas elas viviam dessa ideia de ter extintor de incêndio para carro, só tinha extintor de incêndio para carro. A partir do momento onde não existia mais, perdeu o negócio. Claro, ainda existe extintor de incêndio para empresas, para edifícios, existem. Não estou dizendo que deixou de existir. Só que você agora tem uma limitação do extintor de incêndio, mas não como existia anteriormente, onde era praticamente uma oportunidade, porque a legislação dava essa possibilidade para você, né? Cadeirinha, mesma coisa. Empresas começaram a ter um faturamento muito melhor por causa da obrigatoriedade da cadeirinha. Então, existia um suporte para essas empresas existirem, ou a partir do momento onde não tinha mais a existência desse suporte, você perdia o teu negócio. Então, era o ambiente ditando as ordens de que maneira que o teu negócio funciona. Cadeirinha começou a ter um efeito maior a partir do momento onde começou a ter a obrigatoriedade da cadeirinha nos carros, para crianças, né? Então, existe um certo controle para a existência desses negócios. E aqui pensa o seguinte: tem como você mudar a forma como você fabrica extintor de incêndio? Tem como você mudar a forma como você fabrica cadeirinha? Não. O teu negócio ele está rígido, porque ele segue um padrão nacional. Essa padronização não vai dar tanta possibilidade de você inovar no teu produto. Você pode até tentar, mas essa inovação ela vai ser mais limitada. Então pensa o seguinte: existe um fator externo ao negócio que impõe limites para sua existência e a sua operacionalização. Então não tem como a gente negar que aspectos políticos também interferem diretamente nos negócios. Outro aspecto econômico, é a economia ditando então se o teu negócio, de que forma que o teu negócio ele vai se gerenciar ao longo do tempo. Primeiro, pensa no preço do combustível, que é um exemplo que eu coloquei aqui. Atualmente, se vocês imaginarem, não sei se vocês viram a notícia, ou já devem ter ficado sabendo, mas por causa do preço do combustível atualmente, os motoristas de Uber estão saindo do mercado, porque está ficando muito pesado. O custo da gasolina para o seu serviço de transporte está inviabilizando o tipo de serviço. Em algumas regiões, inclusive 50% dos motoristas estão abandonando o serviço. Então você começa a perceber que o aspecto econômico, como a gente mencionou aqui, ele está modificando a forma como o negócio acontece. Então, a análise do ambiente externo, ela é crucial também por causa disso. Você está moldando a forma como o negócio acontece. Existe a possibilidade, então, de você, sei lá, digamos, sei lá, o Uber é o transporte de carro, ou tem Uber Eats também, mas enfim, o transporte de pessoas, né? Então, o transporte de pessoas pelo Uber, ele tá ficando limitado por causa do combustível, não tem como você buscar um substituto. Então, nesse caso, o próprio negócio ele está sofrendo um impacto significativo do ambiente. Isso traz lembra que a gente mencionou? Isso traz uma vantagem, muito pelo contrário, né? Então, você está sendo refém de um aspecto
externo ao teu negócio. Esse ambiente externo, ele te deixa refém. Então, essa vantagem não acontece por causa do ambiente externo. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar, então, sobre a análise interna, né? Quando você faz a configuração dos teus recursos. Mas isso fica para a próxima aula. Aspecto econômico é isso. Aspecto social. Aspecto social aqui, por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Viagens para a terceira idade, não tem como fugir que existem várias empresas de turismo que focam nesse grupo de pessoas, então você tem a possibilidade de fazer uma prestação de serviço com base em um aspecto social. Ao mesmo tempo, claro, você tem que entender toda a realidade desse ambiente. E, por exemplo, o intercâmbio estudantil. Existem empresas que são responsáveis simplesmente por fazer intercâmbio de estudantes. Então, é um aspecto social. Pensa só. Turismo de uma forma geral. Turismo até 2019, intercâmbio de estudantes até 2019, por exemplo, estava acontecendo, estava em profusão, existiam várias instituições que estavam promovendo a ida dos seus estudantes para o mercado internacional, fazer um estudo em outro país. Só que, querendo ou não, a pandemia atrapalhou isso, atrapalhou a essência do negócio? Claro, com certeza. Então você está dizendo que o intercâmbio estudantil, o negócio em si, sofreu um impacto. Então, aspecto social impacta de igual maneira. Acho que não adianta nem a gente continuar, porque o assunto é esse mesmo. Então, você está falando que a forma como você aborda a perspectiva social dentro do mercado também influencia a configuração do teu negócio. Aspecto tecnológico influencia, com certeza. Aqui, então, a gente está falando que se o teu negócio ele depende de, por exemplo, tecnologia para segurança, com certeza. Se vocês pensem em um veículo seguro, que tipo de veículo que vocês pensam em segurança? Se vocês tiverem que pensar assim, eu quero comprar um carro seguro, o que vem à mente de vocês? Que tipo de exemplo que aparece para vocês? O que vocês me dizem? Airbag, ajuda. Bom, ótimo, já vamos falar por airbag então. Airbag. Airbag tem várias vantagens, né? Digamos que fosse uma empresa que fabricava airbag, ela entra no mesmo aspecto político, né? Querendo ou não, a cadeirinha junto com o airbag entram na mesma sintonia, né? Você está falando que existe um posicionamento para a existência daquele negócio. Da mesma maneira, a tecnologia permitiu que o negócio se mantivesse, né? Até, por exemplo, os carros, eles começaram a ganhar um atrativo melhor pela quantidade de airbags. Hoje, não é mais um opcional, chega a ser um item obrigatório nos carros atualmente. Então, você chega na concessionária e pergunta, tá, mas quantos airbags tem esse carro? Já é um diferencial para o carro, né? Se um fala assim, não, esse aqui tem 2 na frente e é isso. E o outro vem e chega para você e fala assim, não, esse aqui tem 4, sendo 2 na frente e 2 na lateral. Então você começa a pensar que o airbag, a tecnologia embutida dentro dos carros, é um diferencial para o teu negócio se sustentar. Então, mesma coisa, a tecnologia proporciona modificações nos negócios. Aspecto ambiental, mesma coisa, mesma coisa. Pensa, uma indústria até pouco tempo atrás, ela não tinha nenhum tipo de punição por causa de, por exemplo, emissão de poluentes, emissão de efeitos sonoros, mesma coisa. Hoje, você já tem que prestar atenção. Não, a gente está falando então que emissão de gás carbônico tem que ser controlada, então a emissão de CO2 tem que ser controlada. Então você também, o negócio está sendo modificado internamente, inclusive você vai ter que fazer uma readequação, porque o ambiente agora ele está sendo mais monitorado, você precisa pensar na ideia de sustentabilidade, não é mais um opcional uma empresa ela ser sustentável,
ela praticamente, se ela entra num segmento onde está todo mundo praticando sustentabilidade, se você não faz, você está sendo deslocada do teu ambiente. Então, mesma coisa, o ambiente impõe mudanças e restrições. O aspecto legal, mesma coisa. Ah, como é que eu posso dizer? Aspecto legal tem. Deixa eu ver. Isso aqui também entra em vários exemplos, né? Se a gente falar sobre painéis solares. Painéis solares. Painel solar, pessoal, até pouco tempo atrás existia uma limitação, tanto uma limitação de custo, que era um produto muito caro para se fabricar no país. Hoje ele já possui uma tecnologia um pouco melhor. Veja como a gente está mencionando, inclusive, o aspecto tecnológico também. Então existe a mudança da tecnologia. Da mesma maneira, existia uma limitação pelo uso do painel solar, porque você não sabia se existia a possibilidade, o aspecto legal para você utilizar isso dentro do teu negócio, dentro da tua estrutura, da tua própria estrutura. Então, acabava que um fabricante de painel solar, ele não sabia, ele ficava em um momento incerto para saber se o negócio ia dar certo ou não. Então ficava dependendo muito do mesmo aspecto que a gente viu da parte política aqui, também ficava esperando que a legislação fosse um pouco mais favorável à, à fabricação de painéis solares, né? Então, perceba que o ambiente externo, ele tem N tipo de influências, e às vezes mais de uma, como a gente mencionou, aspecto tecnológico, aspecto legal, inclusive aspecto econômico, que um painel solar, querendo ou não, ele é muito caro, não é para todo mundo, você não tem, hoje, inclusive, existe consórcio, tem bancos, instituições financeiras que fazem consórcio para você colocar painel solar na tua residência, na tua empresa. Então, o ambiente mesmo, ele favorece ou ele desfavorece, ele te dá um impedimento para você, para o teu negócio se desenvolver. Então, pessoal, são algumas análises, e essa é a primeira delas, mas o ambiente externo, como a gente mencionou aqui, ele é um dos elementos que a gente vai tratar para a composição da estratégia. A gente mencionou aqui, né? E também nesse slide. Vou trazer os dois slides. Então, o primeiro deles é a estratégia, segundo a gente vai para o ambiente interno, depois o processo de decisão, para depois a implementação e depois a análise dos resultados. Então, nessa ideia, pessoal, a gente ainda está no primeiro item, a gente ainda vai tratar ele na minúcia. Provavelmente, pessoal, eu vou mandar um exercício para vocês. Acho que até o começo da semana, ou nesse final de semana, eu mando um exercício para vocês com relação a. Acho que é um estudo de caso sobre ambiente externo influenciando a estratégia dos negócios. Certo. Pessoal, alguma dúvida no que a gente viu aqui? Alguma ideia? Vocês conseguem visualizar isso aqui no trabalho de vocês? Numa ideia de negócio que vocês têm? Fiquem à vontade, coloquem aí no chat para a gente ir conversando um pouco sobre ambiente externo. Tudo tranquilo, pessoal? Então, alguma dúvida? Comentário? Isso, é o que o Jonas mencionou ali, foi no aspecto legal entra a questão da empresa atender às leis vigentes. Exatamente isso. Você entender, às vezes tem negócio que, por exemplo, o extintor aqui, existia um debate para você saber se iria ou não manter ou sustentar a legislação de você manter o extintor como obrigatório. Não sei se vocês lembram disso. Não faz muito tempo, deve fazer uns 5, 6 anos. E esse debate ele ficou o tempo inteiro ali, os políticos pensando de que maneira mantém, não mantém. Será que a gente cria um certo impedimento para para não perder essa possibilidade de você tentar focar na segurança dos carros? Até que, eu não sei se vocês lembram, mas pouco tempo atrás, tem um vídeo, rola na internet o tempo inteiro,
como o extintor de incêndio não conseguia apagar de jeito nenhum um fogo em um veículo. Então ficava sempre naquela ideia, pô, mas se não serve de fato, por que eu preciso ter a obrigatoriedade? Então, a legislação ela foi mudada porque, claro, foi votado que não fazia o menor sentido você manter a obrigatoriedade. Daí, os negócios que tinham como fonte principal de renda a fabricação de extintor de incêndio para veículos deixaram de existir. Então, é um aspecto legal, sim, influenciando a forma como a empresa era gerida. O que mais? Mais algum exemplo, pessoal? Conseguem visualizar? Eu que agradeço, Jonas. Obrigado pelo exemplo. Tá. Que mais? Que mais? Tá. Então, acho que a gente não vai dar sequência nos conteúdos de ambiente externo, embora ainda tenha mais algumas coisas. E próxima aula, então, a gente dá sequência nesses pontos. Certo. Se vocês não tiverem dúvidas, pessoal, eu queria, então, fazer um preâmbulo da próxima aula. Vou mostrar para vocês, então, o que a gente vai ver da próxima aula e o que a gente precisa fazer. Então, próxima aula, a gente vai continuar falando sobre essa análise, o posicionamento estratégico, como é que a empresa ela vai se planejar para alcançar os seus objetivos, mas a gente vai tratar antes da próxima aula com um exercício. Então eu vou enviar para vocês no Moodle, eu vou colocar então, vou postar para vocês uma atividade, vai valer então como ponto de atividade para a gente já ir fazendo a composição das nossas notas. E para a gente tratar, então, esses primeiros aspectos, se não me engano, vai ser um estudo de caso, como eu mencionei, para a gente tratar esse aspecto do ambiente externo na ideia de criação da estratégia de uma empresa. Beleza, então, pessoal? Alguma dúvida durante a aula? Ficou alguma dúvida sobre o que a gente vai fazer depois, na semana que vem? Legal. Obrigado, Guilherme. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade em tirar essas dúvidas. Caso contrário, então, daí eu encaminho para vocês daqui a pouco a atividade. E daí vamos colocar então uma semana para entregar. Na verdade, não vai ser uma semana completa, vai ser até quinta-feira. Então, quinta-feira, antes da gente ter a nossa live na sexta-feira, à noite. Então, quinta-feira, até a meia-noite, vocês entregam a atividade. Daí a gente faz um debate, ou a gente faz uma correção rapidinha e dá sequência nos conteúdos. Beleza, pessoal? A atividade normalmente é um estudo de caso, você vai analisar o que o caso está falando, vai observar as características com relação ao ambiente externo, como é que isso influenciou o negócio, e depois, se eu não me engano, tem umas atividadezinhas, uns exercícios para vocês resolverem. Então, beleza, pessoal, eu vou desligar então a gravação, disponibilizo para vocês também.